Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mota. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de nutrição e digestão, falando agora da digestão nos invertebrados. O primeiro grupo de animais que nós iremos estudar são os platelmintos, que são vermes de corpo achatado, dorsoventralmente. Eles possuem um sistema digestório incompleto, ou seja, não possuem ânus. A boca é a única abertura para o exterior. E nos platelmintos, a digestão pode ser intra ou extracelular. Os representantes deste grupo são as planárias, a fascícula e as tênias. Como ocorre a digestão nos platelmintos? Bem, os platelmintos possuem uma boca na região ventral do corpo. Da boca sai a faringe, que é um órgão tubular que facilita a captura do alimento, sugando para a cavidade gastrovascular. E é na cavidade gastrovascular que vai ocorrer a digestão. Inicialmente, uma digestão extracelular e, posteriormente, uma digestão intracelular. Por quê? Inicialmente, a digestão é em uma cavidade e, posteriormente, nas células da cavidade gastrovascular. Os produtos da digestão eles se difundem na cavidade gastrovascular para as células do corpo do animal. E o que não foi digerido vai ser eliminado novamente pela boca. O outro grupo de animais que nós iremos estudar são os nematelmintos. São vermes de corpo liso e alongado que podem viver na água doce, no mar ou no solo. As espécies mais importantes desse grupo são parasitas, como o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga. E esses animais eles possuem um sistema digestório completo, ou seja, possuem boca e ânus, que é uma vantagem evolutiva. O alimento ele percorre em uma única direção. Então, além da boca, o segundo segmento é a faringe, posteriormente o intestino e conclui o sistema digestório dos nematelmintos no ânus. Outro grupo de animais são os anelídeos, que aí nós temos as minhocas e as sanguessugas. São animais que têm um sistema digestório completo, com boca e ânus, e o trato digestório é dividido em papo, moela e secos intestinais. O que acontece? A boca, que está no primeiro segmento, ela pode ter lábios, como no caso das minhocas, ou podem ter dentes, como no caso das sanguessugas. As sanguessugas, como sabemos, se alimentam de sangue, mas a minhoca elas se alimentam de alimentos que estão na terra. Então, a minhoca ingere a terra, mas ela vai se alimentar dos alimentos que estão presentes na terra, como restos vegetais, de animais, de micro-organismos, como fungos, bactérias, larvas, de insetos, entre outros. Bem, da boca, o alimento ele passa para a faringe. A faringe ela suga esses alimentos. E da faringe, o alimento passa para o esôfago, que é um órgão tubular que conduz o alimento da faringe até o papo. No papo, desembocam várias glândulas que produzem fluidos, e esses fluidos lubrificam e umedecem o alimento. A função principal do papo é essa, é lubrificar e umedecer os alimentos. Do papo, o alimento ele segue para a moela, que é um órgão que tem paredes muito resistentes, musculosas e que trituram o alimento, ou seja, fazem uma digestão mecânica. Isso facilita o processo de digestão. Quando ocorre a digestão química lá no intestino, vai ser mais fácil das enzimas atuarem nesse alimento porque ele vai estar triturado, ele foi triturado pela moela. Bem, da moela, o alimento segue para o intestino, onde existem enzimas que são fundamentais para a digestão do alimento. No caso, a digestão é extracelular, ela ocorre dentro do intestino. E também ocorre uma parte da absorção de nutrientes no intestino, além do processo de digestão extracelular. Do intestino, o alimento segue para os secos intestinais. Por volta do 30º segmento dos anelídeos, existem os secos intestinais. E, posteriormente aos secos intestinais, existe uma outra estrutura chamada tiflossole. Tanto os secos intestinais como o tiflossole são adaptações importantes do trato digestivo dos anelídeos porque aumentam a área superficial
de absorção dos nutrientes. Então, os nutrientes são absorvidos nos secos intestinais e no tiflossole. O material que não foi digerido nessas regiões são eliminados através do ânus. Outro grupo de animais que iremos estudar são os moluscos. Os moluscos possuem tubo digestivo completo, com boca e ânus, além de esôfago, estômago e intestino. E eles ingerem alimento por predação ou por consumo de suspensão. Varia de acordo com a classe dos moluscos. No grupo dos moluscos existem 3 classes principais: a classe dos gastrópodes, a classe dos cefalópodes e a classe dos bivalves. Os gastrópodes compreendem os caracóis, os caramujos e as lesmas. Nos gastrópodes, que são, como nós falamos, os caracóis, caramujos e lesmas, na boca desses animais existe uma língua, que nós já falamos dela na aula anterior, que é chamada de rádula, que é uma língua raspadora. Ela raspa, por exemplo, algas e ingerem esses pequenos fragmentos de alimento. Da boca, o alimento passa para a faringe, que é um órgão tubular, e da faringe esse alimento é conduzido para o esôfago, que é outro órgão tubular que conduz o alimento da faringe até o estômago. No estômago vai ocorrer a digestão. É uma digestão parcial, porque ela se completa em células intestinais. Então, os moluscos possuem 2 tipos de digestão. Uma digestão extracelular, que ocorre dentro do estômago, e uma digestão intracelular, que ocorre em células intestinais. No estômago, desembocam enzimas de um par de glândulas digestórias chamadas hepatopâncreas. Então, os hepatopâncreas desembocam substâncias que contêm enzimas no estômago que vão ser importantes, fundamentais na digestão. Do estômago, o alimento passa para o intestino, onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes e também uma parte da digestão, a digestão intracelular nas células intestinais. O que foi digerido, os nutrientes que foram digeridos vão passar para as células do corpo do animal e o que não foi digerido vai ser eliminado através do ânus. Assim ocorre nos gastrópodes. Nos cefalópodes há algumas diferenças, que, como nós falamos, cefalópodes são os polvos e as lulas. Eles também possuem boca. Além da boca, nos polvos e lulas existe um par de mandíbulas queratinosas que lembram o bico de um papagaio e são importantes para capturar o alimento. Na boca também existe a língua, a rádula, como nos moluscos da classe dos gastrópodes. Da boca, o alimento segue para a faringe. Da faringe, o alimento segue para o esôfago. Do esôfago, o alimento segue para o estômago. E aí existe uma diferença. Após o estômago, existe uma estrutura no sistema digestório chamada de seco gástrico, que é uma grande dilatação após o estômago. Do seco gástrico, o alimento passa para o intestino, onde vai ocorrer a absorção de nutrientes. O que foi absorvido, digerido, passa para as células do corpo. O que não foi digerido vai ser eliminado através do ânus. E a terceira classe de moluscos são os bivalves. Os bivalves, eles possuem eles não têm cabeça, eles possuem 2 estruturas, que é o sifão inalante e o sifão exalante. Possui uma concha e possui o pé. Dentro da concha existem as brânquias. O que é que acontece? Como acontece a digestão nessa classe de moluscos? Pelo sifão inalante, a água vai entrar e através de cílios, que existem dentro do sifão inalante, essa água vai ser conduzida até as brânquias. Nas brânquias,
ocorre a filtração dessa água. Então, partículas que estão em suspensão nessa água vão ficar retidas nas brânquias. Depois que essas partículas ficam retidas, essa água vai ser eliminada pelo sifão exalante. Essas partículas que ficaram retidas nas brânquias vão passar para o sistema digestório, onde vai ocorrer a digestão e a absorção desses nutrientes. E o que não foi digerido vai ser eliminado através do ânus. Então, existem diferenças na digestão dessas três classes de moluscos. Posteriormente, vamos falar dos artrópodes, né? Que nós temos aí os insetos. Eles também possuem um sistema digestivo completo, com boca, faringe, esôfago, papo, moela, estômago, intestino, reto e ânus. Os artrópodes possuem estruturas anexas ao sistema digestório, que são as glândulas salivares, os secos gástricos e o hepatopâncreas, bem desenvolvidos. Então, como acontece a digestão dos artrópodes? Então, os artrópodes possuem a boca na região anterior do corpo, né, voltada para a região ventral. Nessa boca possuem apêndices. O que são apêndices? São estruturas que vão variar a depender da espécie do artrópode. Então, existem artrópodes que possuem mandíbulas, outros que possuem maxilas e outros artrópodes que possuem quelíceras, como por exemplo as aranhas. Esses apêndices eles facilitam a captura das presas. E o que é que o inseto come? Então, os insetos eles têm uma alimentação muito variada. Eles podem se alimentar de plantas, sementes, restos de tecidos animais, fluidos corporais, matéria orgânica em decomposição, etc. Então, os animais eles ingerem o alimento pela boca. Da boca, esse alimento segue para o esôfago, que é um órgão tubular, que conduz o alimento até o papo. Que, mais uma vez, o papo, qual é a função? Lubrificar e umedecer o alimento. Do papo, esse alimento segue para o seco gástrico, né, que são várias projeções do tubo digestório que produzem várias enzimas e lançam essas enzimas no intestino para a realização da digestão química. Então, os secos gástricos eles têm essa importante função de produzir enzimas e lançar essas enzimas no intestino para a realização da digestão química que ocorre no intestino, portanto, é uma digestão extracelular. No intestino ocorre a digestão e a absorção dos nutrientes. O que não é digerido é eliminado através do ânus. Por fim, vamos falar da digestão dos equinodermos. Os equinodermos também possuem um sistema digestivo completo, com boca, estômago, intestino e ânus. No caso dos equinodermos, o estômago é encontrado apenas nos equinodermos carnívoros. Como ocorre a digestão nos equinodermos? Bem, existem também diferenças em relação às classes de equinodermos, assim como nós vimos para os moluscos. Por exemplo, o ouriço do mar, que é um tipo de equinodermo, ele possui uma boca na região ventral do corpo. Essa boca ela possui pequenos dentes, né? Vários dentículos que facilitam a captura do alimento. Da boca, o alimento segue para o esôfago, que é um órgão tubular que conduz o alimento até o estômago. No estômago, há a produção de várias enzimas digestivas que irão atuar no processo de digestão química do alimento. E do estômago, o alimento passa para o intestino, que é onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes, que vai passar para o corpo dos animais. O que não for digerido é eliminado através do ânus. Porém, existe uma diferença do ouriço do mar para as estrelas do mar, que são outro grupo de animais que pertencem ao grupo dos equinodermos. As estrelas do mar
elas se alimentam de pequenos moluscos como ostras. Elas possuem pés que são chamados de pés ambulacrais, que são capazes de abrir as ostras. Quando as estrelas do mar conseguem abrir as ostras, elas lançam, né, através da boca. A boca fica na região ventral do corpo da estrela do mar. Ela lança o estômago para fora do corpo. Quando a estrela do mar lança o estômago para fora do corpo e tem contato com a ostra, o estômago lança o suco gástrico, o suco digestivo dentro da ostra. Esse suco digestivo contém várias enzimas que realizará a digestão. Então, na estrela do mar, a digestão é do tipo extracorpórea, acontece fora do corpo do animal. Depois que isso acontece, a estrela do mar suga o estômago de volta para o interior do corpo e engole a massa que já estava digerida e recebe os nutrientes que vão cair diretamente no intestino, onde serão absorvidos e transportados para as regiões do corpo. O que não for absorvido é eliminado através do ânus, como vimos anteriormente. Bem, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos falar na digestão dos cordados, ou seja, dos vertebrados. Bons estudos e até mais.